Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num parque movimentado e repleto de risos, uma simples injustiça desencadearia um confronto inesperado. Os sons da vida cotidiana, crianças jogando bola, casais passeando de mãos dadas, pássaros cantando nas árvores, foram interrompidos por uma altercação que mudaria o destino de várias almas. O ar parecia vibrar com a energia da cena, uma tensão sutil mas palpável pairando sobre tudo. O policial Martin, um policial alto e imponente, mantinha-se afastado, observando friamente o grupo de jovens jogando basquete. Seu uniforme impecável contrastava com a sombra de sua reputação, um homem de poder que não hesitava em esmagar aqueles que considerava inferiores. Era conhecido por sua autoridade inabalável, seu temperamento implacável e sua total falta de empatia. Sob seu olhar penetrante, cada movimento dos jovens parecia ameaçador, cada risada alta demais, cada jogada livre demais. Ele dominava aqueles que considerava indisciplinados e sob seu olhar, a atmosfera parecia se tensionar a cada gesto, cada palavra, cada respiração. Os jovens sentiam instintivamente essa pressão invisível, um peso que não haviam conquistado, mas que carregavam mesmo assim. Não muito longe dali, Michelle, uma mulher de aparência comum, bebia calmamente um refrigerante, com o distintivo do FBI escondido sob o casaco. Seu sorriso amigável a tornava acessível, quase comum na aparência. Mas essa era a chave para sua eficácia. Ninguém sabia que por trás dessa fachada se escondia uma grande força, uma vigilância que nunca cessava de escrutinar o ambiente. Ela observava discretamente, perfurando as máscaras das pessoas, adivinhando as intenções ocultas por trás de suas ações. Estava pronta para intervir, mas apenas se as circunstâncias exigissem. Não estava ali para bancar a heroína, mas para garantir que a justiça fosse feita, custasse o que custasse. Seus olhares se encontraram por um instante, sem que nenhuma palavra fosse trocada, mas um silêncio pesado pairou entre eles. Seus papéis eram distintos, mas naquele preciso momento, o destino parecia uni-los. O caos iminente não viria apenas das crianças na quadra de basquete, nem do policial Martin que buscava um motivo para intervir. Veria da injustiça que Michelle percebia na situação, uma injustiça que ela sabia que não podia ignorar. Tudo mudou quando Tiana, uma jovem negra, tropeçou no policial Martin enquanto carregava uma bandeja de salgadinhos. O refrigerante rolou e espirrou nos pés do policial, manchando seu uniforme imaculado. O som do líquido se espalhando no concreto ecoou como um trovão no ar parado do parque. Martin, vermelho de raiva, congelou por um momento antes que a explosão de fúria fosse ouvida. Ele encarou Tiana com um olhar penetrante, os punhos cerrados. Vocês têm uma explicação para isso? Ele rugiu, sua voz quebrando a calma ao redor. Vocês, crianças, acham que podem fazer o que quiserem. Mostrem seus papéis. Tiana, confusa e perturbada com o incidente, procurou desesperadamente nos bolsos. Eu não os tenho comigo, senhor, gaguejou com os olhos arregalados de medo. Nunca havia se deparado com uma situação como aquela, muito menos com uma autoridade tão intimidadora. Isso foi o suficiente para desencadear a fúria do policial. Sem documentos, repetiu ele com a voz ainda mais ameaçadora. Você acha que pode me humilhar assim sem consequências? Seu tom tornou-se cada vez mais áspero e seu olhar endureceu. Sem aviso, ele subitamente deu um passo à frente e empurrou Tiana com violência, fazendo-a tropeçar e quase cair de joelhos. A multidão ao redor congelou instantaneamente. Um silêncio tenso envolveu o momento, e vários celulares foram erguidos para filmar a cena. Murmúrios nervosos percorreram a multidão, e alguns espectadores mal conseguiam pronunciar palavras de indignação. Mas o medo e a confusão nos olhos de Tiana eram palpáveis, e era uma visão que nenhuma testemunha poderia ignorar. Foi nesse momento que Michelle, até então discreta, deu um passo à frente com determinação. Ela não precisava gritar, sua presença já inspirava respeito. Sua voz, calma, mas firme, rompeu o burburinho do parque e ressoou com autoridade. Chega, Martin. O agente imediatamente se virou para ela, com um olhar ameaçador, como uma fera pronta para atacar. Não é da sua conta, gritou ele com os dentes cerrados. Você vai se meter no que não lhe diz respeito? Michelle não se mexeu. Sabia que aquilo era mais do que uma simples briga. Respondeu sem hesitar e implacável. É absolutamente da minha conta quando você abusa de uma criança. Suas palavras eram afiadas como lâminas, mas seu tom permanecia estranhamente calmo, como se já tivesse visto aquele tipo de cena centenas de vezes. A multidão assistia, dividida.
Alguns apoiavam Michelle, sentindo em sua calma uma autoridade justa e imparcial, enquanto outros murmuravam preocupados, imaginando se um confronto realmente aconteceria. Martin, fora de si, avançou pisando duro com o punho já erguido. Não ia deixar um mero civil humilhá-lo em público. Com um grito de raiva desferiu um soco em Michelle, mas ela, com uma velocidade desconcertante, agarrou seu pulso com firmeza e o torceu com precisão de especialista. O choque do movimento fez o policial cair no chão, e seu corpo atingiu o concreto com um baque. A multidão ficou paralisada por um momento, incrédula. O policial atordoado tentou se levantar, mas Michelle não afrouxou o aperto. Ela o segurou com firmeza, impedindo de se mover. Se você quer ordem, Martin, disse ela, olhando diretamente nos olhos, primeiro precisa saber respeitar os outros. O choque na multidão era palpável. O silêncio que se seguiu à queda de Martin foi pesado, quase irreal, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Alguns espectadores hesitantes a princípio começaram a aplaudir, quebrando o silêncio da cena. Outros permaneceram paralisados, chocados, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Mas o que estava por vir superaria tudo o que haviam imaginado. A calma de Michelle e sua segurança implacável tornavam a cena ainda mais intensa. Michelle, inabalável, revelou seu distintivo do FBI, fazendo-o brilhar à luz do sol. Sou Michelle Ai, disse ela com voz clara e firme. E você está cometendo abuso de poder. Suas palavras atingiram o agente Martin como um trovão. Ele ficou ali perplexo, com os olhos arregalados de surpresa, tentando entender como um mero civil poderia ter desafiado sua autoridade daquele jeito. Os murmúrios da multidão, que até então eram ruídos esporádicos, transformaram-se num estrondo indescritível. As câmeras focadas nele amplificaram a cena, imortalizando cada momento de sua derrota. Martin, inicialmente em choque, começou a se endireitar, mas já não tinha mais o controle da situação. Michelle, ainda calmo, continuou, sem dar espaço para ignorância ou justificativa. Você empurrou um menor, me agrediu na frente de testemunhas. Não é simplesmente uma questão de competência. É uma questão de respeito. Cada palavra que ela pronunciava ressoava como um martelo batendo num prego na mente do policial. A multidão, até então dividida, parecia agora unânime em seu apoio a Michelle. A questão não era mais simplesmente a justiça individual, mas a dignidade humana, o abuso de poder por parte da autoridade. Os rostos ao redor estavam marcados pela consternação, mas também por uma onda de empatia pela jovem e uma raiva crescente em relação ao policial Martin. A tensão aumentou ainda mais quando as sirenes da polícia foram ouvidas à distância. Carros de polícia chegaram apressados com suas luzes piscantes iluminando o parque com luzes azuis e vermelhas. No entanto, apesar de sua presença, eles não conseguiram impedir que a verdade viesse à tona. A cena agora estava fora de seu controle. Michelle, diante de Martin, sabia que não se tratava apenas de um confronto pessoal. Era muito maior do que isso. Era uma luta por justiça, por aqueles que não tinham voz, por aqueles que sofriam em silêncio sob o peso da injustiça diária. Os policiais que chegaram não sabiam como reagir à situação que se desenrolava diante deles. Um deles se aproximou de Michelle, hesitante, enquanto os outros se aproximaram de Martin, que ainda em choque, tentava se endireitar, mas já parecia perdido em um mar de indignação e confusão. Michelle, ainda calma, virou-se para o policial que se aproximava. Pode tomar meu depoimento, disse ela sem o menor sinal de medo. Mas o que você está vendo aqui é um flagrante abuso de poder. Você tem uma responsabilidade. Os policiais trocaram olhares, visivelmente divididos. Um deles, um homem mais jovem, pareceu prestes a intervir, mas parou hesitante. A plateia ao redor deles testemunhava cada movimento, e a história que Michelle estava escrevendo ficou gravada na mente de todos. As câmeras, sempre em movimento, capturavam cada detalhe. Os vídeos seriam compartilhados milhares de vezes, com depoimentos se multiplicando nas redes sociais. Michelle, em poucos minutos, tornou-se o símbolo de uma resistência calma, mas determinada contra a autoridade abusiva. Ela não lutava apenas por Tiana ou por si mesma, mas por uma causa muito maior. A luta pelos inocentes que muitas vezes eram esmagados pelo peso do abuso de poder, sem a possibilidade de se defenderem. As sirenes diminuíram quando a polícia finalmente tomou suas decisões e Michelle, ciente do que acabará de acontecer, permaneceu implacável. Ela sabia que aquele confronto seria um ponto de virada. Sabia também que a luta que acabará de travar, por mais simples que parecesse, repercutiria muito além daquele parque, muito além daquele momento. No dia seguinte, o vídeo do incidente viralizou no mundo todo. Em poucas horas, a hashtag Justiça para Tiana viralizou,
inundando as redes sociais com mensagens de solidariedade, revolta e apoio. Milhares de pessoas ao redor do mundo se uniram à causa, exigindo justiça não apenas para Tiana, mas para todas as vítimas de abuso de poder. Michelle, por sua vez, tornou-se um símbolo de coragem e determinação. A mídia a chamou de heroína do momento, mas ela sabia que a verdadeira batalha estava longe de terminar. Para ela, aquilo era apenas o começo. A verdadeira luta estava apenas começando. Ela sabia que a injustiça não se combate simplesmente com ações individuais espetaculares, mas com uma mudança profunda e sistêmica, que exige um esforço coletivo e um compromisso de longo prazo. Algumas semanas depois, Michelle se viu cara a cara com Martin, desta vez sem uniforme. Ele não era mais o policial autoritário e intimidador, mas um homem destruído, sentado em uma sala de detenção. A atmosfera era pesada, repleta de ressentimento e silêncio. Michelle sentou-se calmamente à sua frente, sem deixar espaço para uma empatia fácil. Você teve uma escolha, disse ela com uma voz calma, mas firme que ecoou pela sala. Você poderia escolher ser melhor, fazer melhor. Suas palavras eram simples, mas pesadas. Michelle não estava lá para buscar reconciliação ou um pedido de desculpas. Ela sabia que as ações de Martin não eram resultado de um erro isolado, mas de um sistema falido que permitia e encorajava esse tipo de abuso. Martin, com os olhos baixos, desviou o olhar, incapaz de encontrar os dela. Estava destruído, não apenas pela derrota, mas pela percepção de que fora apenas uma engrenagem de uma máquina muito maior, uma que ignorara ou aceitara sem questionar por tempo demais. Sabia que não era simplesmente culpado de um ato isolado, mas de cumplicidade em um sistema que esmagava aqueles sem voz. Michelle, no entanto, não sentia ódio nem ressentimento. Sabia que sua vitória não era pessoal. Não era Martin que ela buscava destruir, apenas mostrará ao mundo, e especialmente a ele, que a verdade sempre viria à tona. Não importavam as pretensões, as manipulações ou as tentativas de suprimir a realidade. A verdade, em algum momento, se revelava. Poucos dias depois, enquanto caminhava pelo mesmo parque, um gesto inesperado aconteceu. Este parque, que havia sido palco de um confronto caótico, era agora um lugar de ressonância diferente, um lugar onde o ar parecia mais leve, cheio de potencial. Tiana, a jovem que ela protegera, a quem salvara de uma violência injustificada, aproximou-se timidamente. Seus olhos brilhavam com profunda gratidão, mas também com uma nova confiança em si mesma. Ela entregou a Michelle um pequeno bilhete cuidadosamente dobrado. Michelle o pegou, intrigado. A mensagem era simples, mas carregada de significado. Graças a você, não tenho mais medo. Michelle, comovida, sentiu um calor invadir seu coração. Ela não havia ajudado apenas uma jovem naquele dia. Ela havia transformado sua vida. Ela havia devolvido a Tiana algo que a injustiça lhe roubara. Dignidade, sua voz, a capacidade de se levantar diante do medo. Sem dizer uma palavra, Michelle abraçou Tiana, segurando-a perto, um gesto de conforto, apoio, mas também de gratidão. Este pequeno bilhete não era apenas um agradecimento, era um ato de coragem por si só. Este gesto mostrou que a ação de Michelle teve um impacto profundo, muito além do que ela poderia ter imaginado. Tiana, a jovem outrora silenciosa e submissa, encontrara forças para se manifestar, para se libertar do medo que a paralisava. Michelle sabia que aquele ato de coragem não só transformará uma vida, como também inspirara um movimento maior, um movimento que viria a crescer. A multidão de apoio, o impacto midiático, a solidariedade que emergia em todo o mundo eram provas tangíveis de que uma única voz podia fazer a diferença. A câmera, discretamente presente, então focalizou a nota, congelando por um instante na mensagem final. A justiça começa com uma só voz. Michelle sorriu quando as palavras apareceram na tela. Este não era o fim de uma história. Era o início de uma revolução silenciosa, mas poderosa. Uma revolução impulsionada por aqueles que haviam decidido não permanecer em silêncio, não deixar o medo paralisá-los, mas se levantar juntos, para exigir o que era certo. A voz de Tiana, e a de todos aqueles que testemunharam o evento, ressoou alto, e agora só ficava mais alta.